Saudações, galera. Eu falei que a gente ia falar de Fórmula 1, né? E olha quem eu trouxe aqui. Felipe Assis. Seja bem-vindo ao programa. Tamo junto. Pode dizer meu apelido logo aqui? Pode? Autorizado? Pode falar logo, pode me chamar. Não. Porque ele vai me chamar o programa todinho assim. Pra gente não ter que editar, pode me chamar. Porque ia dar erro, a gente tem que repetir. Rafael Brasileiro, pra quem não sabe, é o nosso grande amigo Pai Véi, que eu gosto muito, respeito demais. Eu posso dizer por que Pai Véi? Tem que dizer, né, pô? Não, esse cara chegou com uma lataria desse jeito. Pera aí, eu tô inteirinho aqui, ó. Cara de... Estagiário lá. E não tinha quem dissesse. O pessoal dizia que ele era um executivo, não assim, pela idade, né? Não necessariamente por causa desse blazer que ele tá usando. Porque o programa agora é um programa sério, certo? Daqui a pouco eu vou explicar porque essa camisa da Austrália aqui. Valeu, Fred Figueroa. Eu vou dizer uma coisa. Esse teu blazer com essa tua calça de pijama tá uma maravilha. Cala a boca. Tudo bem, vamos embora. Primeiro, para começar logo, Fórmula 1 é esporte. Calma, Diego, não precisa pular não. Eu acho que não é esporte, não. Assim, tá na Olimpíada, então não é esporte, não. Tá danado. Aí também exagerando demais, mas veja só. É automobilismo. Eu respeito, porque acho que quando coloca uma máquina, assim, se fossem todos os motores iguais, acho que criaria uma... Acho que a NASCAR é assim, Stock Car tenta ser assim, mas a Fórmula 1 não é. Termina que tendo... o que acontece? O dinheiro influi mais do que o acerto do carro. Antigamente a gente tinha isso. Bem antigamente. Na época que tu começa a acompanhar a Fórmula 1. Mas o que acontece? Quando tem essa questão de uma montadora ter mais dinheiro que a outra e terminar, isso faz uma diferença na criação do carro, do motor, na velocidade, acho que atrapalha um pouco. Atrapalha muito, porque são duas equipes, cada um com dois pilotos brigando para ver quem é o campeão. Então, assim, na verdade não tem campeonato, né? O campeonato, se você pensar em título, são 2 ou 3 pilotos, só. Bom, e aqui como o programa é sério, a gente já começa com coisas sérias, né? Meu amigo, por que essa pipoca aqui? Pra gente falar dos brasileiros na Fórmula 1, ultimamente eles andaram pipocando, né? Eu falo de Felipe Massa, falo de Rubinho, principalmente, né? Mas falo também de Bruno Senna, de Nelsinho Piquet, que não honraram o sobrenome, né? Então, assim, o Brasil, ele sempre foi uma referência, sempre foi não, mas há décadas que é uma referência na Fórmula 1. É uma história que começou Fittipaldi, mas aos poucos o Brasil foi se apequenando, né? Existia uma rivalidade com o Reino Unido para saber quem era a maior potência da Fórmula 1, essa rivalidade não existe mais. Não existia a Alemanha, né? Hoje o Brasil perde em número de títulos e número de vitórias para a Alemanha, se bem que você competir... Aí, na Fórmula 1 também, bicho. Também. Inclusive, a Alemanha já começa com 7, né? Também, né? Com o Schumacher, né? 7 títulos. É por isso que, quando me perguntam assim, o que é que muda a Fórmula 1, que esse ano a gente não vai ter um brasileiro na Fórmula 1. Pela primeira vez desde 1969. Eu não acompanhava a Fórmula 1, não deixei você fazer essa piada. Certeza. Você falou antes da gente estar gravando aqui. Então, desde 1970... com o Emerson Fittipaldi, o Brasil sempre teve um piloto de Fórmula 1. E durante muitos anos foram pilotos competitivos, tanto que desde 1980 a 1993 nunca houve um ano que não tivesse tido pelo menos uma vitória brasileira. Então, assim, para mim não vai mudar muita coisa. Você competir por competir sem ter chance de chegar ao pódio, competir para ver se você consegue, por um acaso, ficar entre os 10, como vinha sendo ultimamente. Então, não vejo grande diferença, não. A gente vai ter uma temporada muito parecida com a do ano passado, sem Felipe Massa. Agora você sabe qual foi a última vitória do Brasil na Fórmula 1? Rubinho. Certa Barrichello. Resposta. Muita gente diria Massa, mas foi Rubem Barrichello. Quando? Aí também acho pouco. 13 de setembro de 2009. E aí, para vocês terem ideia do quanto faz tempo, eu pensei assim, mostrar algumas coisas que aconteceram no ano de 2009 para ver como faz tempo. Exemplo, o litro da gasolina... Não fala isso não, fala isso não. Custava de 2,50 a 2,60. Você sabe qual era a novela que fazia sucesso na televisão? Eu vejo novela desde Uga Uga. Mas essa daí talvez você tenha visto, Caminho das Índias, lembra? Tinha a Ivone era a vilã que roubou o cara, fez aquela confusão. Aí nem andava um negócio desse aí. Exatamente, Caminho das Índias. Meu amigo, você tá bom de pesquisa, viu? Tá bom de memória, né? Não, foi para pesquisa mesmo. Google. O salário mínimo em 2009 era R$465. A música do Carnaval de Salvador... Carnaval você trabalha bem, né? Calma. Carnaval de Salvador foi Cadê Dalila? Lembra? Vai buscar Dalila. Vai buscar Dalila.
Isso no Carnaval de Salvador, porque no Carnaval de Olinda, a mais tocada foi o hino do Elefante. E eu ia esquecendo, mas em 2009 nós tivemos perdas. Morreu Michael Jackson, por exemplo, e Lombardi de Silvio. Aquele. Aquele. Em outubro de 2009, o Rio foi escolhido como sede das Olimpíadas, né, dos Jogos Olímpicos de 2016, que já passou faz tempo. Me diga uma coisa. Talvez, quando estiver completando 10 anos dessa vitória, a gente possa ver outro brasileiro vencendo. Talvez, né? Acho difícil porque, primeiro, vai ter que surgir um nome que tenha potencial para entrar na Fórmula 1, para ser para uma equipe. Esse nome provavelmente não vai vir para uma grande equipe. Aí vai ter que começar na equipe intermediária ou pequena, ver se consegue se destacar ao ponto de ser chamado para uma grande equipe e esperar que essa grande equipe esteja com um grande projeto para poder, ou seja, eu imagino que talvez seja o caso aí de a gente passar mais uns, numa visão pessimista, não sei, mais uns 5 anos sem um piloto vencer na Fórmula 1. Infelizmente eu não vejo eu posso estar enganado, mas não vejo uma boa perspectiva não. Então, Felipe, você já é pai, né? Sou pai de uma filha linda. Tá há quantos anos ela? Clarinha tem 4 anos. 4 anos. Então quando Clarinha estiver fazendo vestibular, será que essa vitória vem? Rapaz, eu espero que sim, porque era tão bom, né? E assim, quem acompanhou o Senna, né? Porque não é meu caso, porque eu sou mais novo. Mas o povo dizia que era muito bom se acordar de domingo, né? Ficar aquela coisa em família, uma programação em família. Tu já escrevia no jornal quando o Senna tava ganhando? De jeito nenhum. Eu ouvi dizer que era um grande piloto, Senna. Mas assim, não peguei muito. Não sou mais da época. Primeiro, tu é fã de Piquet, nem de Senna tu é, que eu tô ligado. Não, sou não. Aí eu vou abrir o jogo. Pra mim Senna era fantástico. Senna é de outro mundo. Porque tu sabe que aquela turma mais velha, todo mundo diz que Piquet era melhor que aquele Senna. teu amigo. Aquele, Fred Figueroa. Ah, certo. Ele é fã de Piquet, né? E você veja, né? Que é mais velho, né? Ele é aquele nosso outro amigo que é pai de trigêmeos, né? Também, né? Outro, exatamente. Fã de Piquet. Mas pra mim, assim, é uma comparação que só se faz no Brasil. Certo? Em nenhum outro lugar do mundo se pergunta quem foi melhor, Senna ou Piquet. Essa comparação não existe. Existe quem foi melhor, Senna ou Schumacher, Senna ou Fangio, né? Ou Clark, e aí vai, o Prost. Certa vez eu vi uma frase que dizia o seguinte, qual seria o melhor piloto da história? Aí disse, digamos que dentre os grandes pilotos que já existiram, Senna era o mais veloz deles. A GoPro tá onde? Só por curiosidade. A GoPro tem que estar pegando Diego aqui, viu, velho? Quando eu falei da vitória do brasileiro, se vinha ano que vem, em 2019, o cara começou a balançar a cabeça. Continuei falando, quase que ele chora aqui. É uma tristeza vocês não estarem vendo isso, viu? Mas Diego tá quase chorando aqui. Beleza. Mas Diego... Diego não, porra. Vitor, caralho! Mas Vitor e Diego eu sempre troco, cara. Deixa eu dizer uma coisa. É uma história curiosíssima do GP da Austrália, que é o que abre a temporada, né, na próxima semana. Foi na Austrália onde o Senna ganhou pela última vez. Né? O GP da Austrália de 1993, que encerrou aquela temporada, Senna ganhou essa corrida. E ganhou com Prost em segundo. Eles tinham aquela desavença, né? E o campeão, já antes da corrida, Prost já era o campeão. Né? Aí Senna ganhou a prova e na hora do pódio, estava Senna lá em primeiro, Prost em segundo. Senna chamou o Prost, pegou ele assim, para que ele ocupasse o lugar aí do primeiro colocado junto com ele. Então, aquele gesto de Senna encerrou aquele atrito que existia entre eles. E desde então, o Prost até contou isso várias vezes, que eles se respeitavam muito. O respeito dentro da pista sempre existiu, afinal de contas são dois monstros, assim, dois gênios. Se você me apontar 5 maiores pilotos, certamente os dois vão estar. Mas existia aquela coisa, aquela rusga que desde então acabou. Enfim, vamos parar de falar de Senna um pouquinho. Infelizmente, como a gente já falou aqui várias vezes, acho que a gente não vai encontrar outro ídolo como ele na Fórmula 1 aqui no Brasil. E aí sempre vem, depois que os grandes nomes do Brasil depois de Senna foram Rubens Barrichello e Felipe Massa. Para você ver como a gente tá bem, né? Bem mal, os grandes nomes depois de Senna foram Rubens Barrichello e Felipe Massa. E foram mesmo. Mas... E quem é maior? Escolhe ou morre? Olha, é difícil porque eles têm números parecidos, né? Massa, o Rubinho tem até mais pódio do que Massa, mas em vitórias tá 11 a 11, né? Eles terminaram em 11 a 11. Mas se eu tivesse que escolher eu escolheria Massa. Eu escolheria Rubinho. Sempre que eu escuto esse debate, as pessoas parecem que escolhem mais Rubinho.
Mas, assim, Massa já disputou um título mundial. Rubinho nunca disputou, esse é meu argumento. Rubinho não disputou porque também tinha aquela, desculpa, mas o termo certo é, na minha opinião, palhaçada de jogo de equipe. Às vezes o Rubinho tava lá na frente e os caras abrem. Vem Barrichello, encosta o Schumacher, eles vão para a última curva, foi na última curva do ano passado, hoje não, hoje sim. Então, veja só, já que a gente tá falando de Rubinho, com licença, vou comer mais uma pipoca. Veja só, quando eu faço essa comparação, eu não lembro nem eu não me refiro ao tempo que Rubinho passou na Ferrari. Porque realmente ele competia com Schumacher, era outro referencial. Assim como Massa já foi segundo piloto de Fernando Alonso também na Ferrari. Eu falo do campeonato de 2009, quando Massa tinha como companheiro de equipe Jason Button, que para mim é um piloto mediano, e ele perdeu essa disputa. Mas não só perdeu essa disputa, não. Ele não foi sequer vice-campeão. O vice-campeão foi Sebastian Vettel, que estava chegando ali na Red Bull. E assim, ele foi terceiro colocado, ele conseguiu ser o terceiro colocado nesse ano, onde não existia disputa, né? A Brown GP, que foi criada naquele ano, só disputou aquele ano. Ela estava anos-luz à frente das outras. E ele não conseguiu rivalizar com o Button e ainda sequer foi o vice-campeão. Rubinho, ele nunca terminou uma corrida como líder de um campeonato mundial. Nunca. Massa já. No campeonato de 2008, Massa largou na frente, foi ultrapassado por Hamilton, depois ele ficou na frente. Houve uma disputa e, enfim, convém lembrar que ele cruzou a linha de chegada como campeão mundial, né? Pense na ilusão, meu amigo. Aí vem Felipe Massa do Brasil! Ele vence e fez a parte dele. Agora é esperar no misto. Restam 3 curvas. O Hamilton é o sexto. Eles vão no mergulho. Passou o Glock. O Vettel passou. Cadê o Glock? Cadê o Glock? Cadê o Glock? Cadê o Glock? E o Glock não aguentou e não resistiu. Na última curva. Inclusive, se não fosse Nelson Piquet, né, ter feito aquele negócio lá no GP de Singapura, Massa teria sido campeão. O GP de Singapura, Massa estava liderando. Aí quando ele acordou com o pessoal da equipe, da Renault, para bater de propósito e Alonso ganhar a corrida, aí houve uma reviravolta na corrida, Alonso ganhou a corrida, Massa foi lá para trás porque quando Massa foi reabastecer, naquela época tinha coisa de reabastecer, houve um problema, ele perdeu muito tempo, enfim. Se a corrida tivesse seguido o curso normal, a chance de Massa ter ganhado a corrida era grande. Assim, para mim o que conta a favor de Rubinho é que aquela época, ok, ele estava com Schumacher, mas ele também estava tendo um bom desempenho. Você tem memória muito melhor do que eu em relação à Fórmula 1. E o que Rubinho conseguiu de resultados, a gente fica pensando, mesmo se tivesse aberto algumas corridas, se tivesse feito só jogo de equipe, será que o Rubinho ainda tem uma chance se a equipe tivesse, vamos disputar agora vocês dois, vamos deixar livre? Schumacher era um gênio, lógico, mas acho que Rubinho teria uma chance de ter feito algo mais. Eu não sei, pode ser implicância da minha parte, eu realmente não vejo nenhuma chance. Assim, a gente está falando são dois extremos, a diferença de Schumacher para Rubinho é gigantesca. Eu acho que ele foi o segundo piloto ideal, certo? A Ferrari reconhece isso, ele ajudava no acerto do carro, enfim, não atrapalhava, não fazia nenhum esforço, né, para atrapalhar a vida do Schumacher, que talvez se fizesse não conseguisse, porque realmente Schumacher foi um gênio. Schumacher ele inovou, digamos assim, a maneira como ele ganhava a corrida na Fórmula 1 era diferente. Ele se mantinha mais tempo na pista, né, e ficava ali dando volta mais rápida, em cima de volta mais rápida, abrindo, ele conseguia abrir uma distância tão grande para quem vinha atrás que ele conseguia parar nos boxes, trocava os pneus, fazia tudo, voltava na pista com certa tranquilidade. Então, assim, eu não vejo nenhuma chance para Rubinho. Bem, galera, ao contrário do que acontecia antigamente, o GP da Austrália não termina mais a temporada, certo? Ela é a prova que abre 2018 e acontece no próximo domingo, dia 24 para 25. É 25 lá já, né? É 25, Aqui também. Também. E aí, Felipe, o que é que a gente pode esperar de 2018? Primeira prova aí, começando lá na Austrália. Quem é que vem com tudo? Ferrari está 10 anos sem ganhar nada. Como é que está essa situação da Fórmula 1? Olha, o que pode ter de novidade, eu estou dizendo pode, porque a gente só sabe quando realmente é para valer. Porque o que acontece muitas vezes é que as equipes meio que escondem o jogo na pré-temporada, né?
Mas o que se desenha é uma Red Bull mais forte do que o ano passado, inclusive com chance de disputar o título. A Red Bull seria o Ricciardo, que é australiano, né, e o Verstappen. Acho os dois muito bons, por sinal. Verstappen, o Ricciardo eu acho um piloto muito bom, o Verstappen é muito veloz, até mais veloz que o Verstappen, do que o Ricciardo, mas o Verstappen só precisa aprender a controlar melhor a ansiedade dele, né? Que ele tem aquela coisa de causar acidente, de sair da pista de vez em quando, porque ele é tão agressivo que às vezes termina se excedendo. Se ele controlar isso, ele vai ser um grande piloto. E é muito novo, né? Você tem a Ferrari para mim, só Vettel. Né? É Vettel e Raikkonen, mas Raikkonen não vejo o Raikkonen com nenhuma chance de ser campeão. E você teria na Mercedes, você tem o Hamilton e você tem Bottas, que para mim também não briga pelo título, certo? Então você teria Hamilton, Ricciardo, Verstappen e Vettel. Desses 4 sai o campeão. Como a Red Bull ainda é uma incógnita, eu acho que vai ficar uma temporada parecida com o do ano passado. Eu apostaria em mais um título de Hamilton. Seria o 5º título de Hamilton. Ele se igualaria a Fangio, né, como o 2º maior campeão da história da Fórmula 1, perdendo para Schumacher. E começaria, quem sabe, a botar uma pilha ali para ver se conseguiria, quem sabe, alcançar Schumacher. Difícil. Essa história não começa a parecer um pouco aquele negócio... LeBron James é melhor que Michael Jordan, Kobe Bryant é melhor que Michael Jordan, começa a aparecer um pouco disso, tipo uma lenda que o pessoal acha que pode ser alcançada, e na minha opinião, não tem como ser alcançado não. É difícil. Mesmo que ele, vamos supor que ele iguale os recordes de títulos daqui a 3 anos, no caso, né? Assim, que ele consiga igualar em algum ponto da carreira, que ele ultrapasse vitórias, eu acho difícil fazer essa comparação. Não, a comparação é difícil. Em termos de piloto, eu digo assim, você tem números, né? A Fórmula 1 é diferente porque ela é muito carro, né? Pilotos muito bons, certo? Ficam de fora da disputa porque não estão num carro bom. Vou lhe dar um exemplo. Alonso, eu acho um piloto extraordinário. Eu ainda o considero melhor do que Hamilton, por exemplo. Alonso é bicampeão, Hamilton é tetra. Mas só que Alonso foi bicampeão em 2005 e 2006, se eu não me engano. Se estiver errado, depois você me corrige. E depois disso ele não conseguiu mais, né? Não conseguiu mais uma grande equipe. Veja só, ele é problemático, Mas o principal é carro, né? O principal é carro, né? Veja só, se você não tiver um carro competitivo, você não vai ganhar nunca. Você pode ser, não interessa quem, você pode pegar as melhores qualidades de Schumacher, de Senna, de Prost e reunir no piloto só, fazer um robô. Se ele não tiver um carro competitivo, ele não vai ganhar. Acabou-se. Por isso, por exemplo, que não necessariamente Schumacher é o maior... Muita gente defende isso, que Schumacher é o maior piloto da história, mas não necessariamente por causa dos números dele. Fala em número, vamos dar uma olhada aqui nos números. Schumacher contra Hamilton. E aí, Felipe, veja só. Faltam 3 títulos ainda. 7-4. Faltam títulos. Quase 30 vitórias. São 29 vitórias. E pódios. Ainda falta um bocado também. O homem vai ter que ganhar muita, vai ter que subir muito ainda, viu? Veja só. Quando Schumacher atingiu essas marcas, as pessoas achavam que seria impossível aparecer outra pessoa. Do mesmo jeito que quando Prost ganhou 51 corridas, ninguém achava que alguém ia passar Prost. E Schumacher passou e botou mais 40, né? 91-51. Então, assim, não sei, mas assim, era um recorde de Prost, que Senna chegou perto na época com 41, mas eram 51, parecia um negócio muito distante, e não foi, né? 62 vitórias que Hamilton já tem, já é algo muito expressivo, né? Agora, como você falou, Hamilton já não é tão novo, né? E ele precisaria ganhar 3 campeonatos seguidos para igualar em campeonatos e teria que ter uma média aí de 10 vitórias por ano, aí ele chegaria até a 92 vitórias. Bom, galera, a gente falou aí sobre Fórmula 1. Fiquem ligados que toda vez que eu tiver alguma dúvida sobre automobilismo, vou chamar esse cara cansado aqui pra gente falar sobre Fórmula 1. Bicho. Hoje tu tá arrumado. Mas, foi um prazer, viu? Eu agora agradeço. Não tem como depois fazer uma imagem, mostrar a calça que você tá usando aqui. A galera já viu no nosso softball. Ah, foi? Então pronto, tá tranquilo. Aí, galera, se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixe seu comentário, entendeu? Dá o like aí. E se inscreve, né? E se inscreve no canal. E tem que seguir a gente em redes sociais. Instagram,
Twitter, Facebook. Orkut, Não, Orkut. MSN. Orkut. O que é Orkut? tu ainda tem Orkut? O que é Orkut? Se tivesse Orkut. Eu não sei nem o que é Tu era isso. da época do Você Mickey, sabe o que é porra. isso? Ó, o cara pra ter de Fórmula 1, o cara é velho, porra. Não tem pra onde correr não, me desculpa, a verdade é essa. Pior que é. Eu detesto dar razão a esse cara, mas ele tá certo dessa vez. Falou, galera, até a próxima. Então vamos lá, Felipe. Já que tu acorda de madrugada pra assistir uma corrida da Fórmula 1. Eu não acordo de madrugada pra Vai ter ver que acordar, mais. que o GP da Austrália é de madrugada. Primeiro, esse GP da Austrália a gente vê ao vivo mesmo, porque assim, a gente descobriu um dia desses que aquelas lutas de Mike Tyson, a turma não via ao vivo não.